Para fugir dos problemas que eu não queria mais ver, eu apostei todas as minhas fichas na relação com o Ney. Ele era um homem experiente, com estabilidade financeira. Ele me proporcionava muitas coisas das quais eu sentia falta, pois eu tinha tudo isso quando a minha mãe estava viva. Ele me levava para jantar, a gente ia para a casa dele, ele me dava presentes. E o principal, ele me ouvia, queria saber dos meus problemas, fazia o possível para me ajudar. O Ney falou que eu estava tomando os problemas dos outros para mim, que eu não tinha que me responsabilizar pelo meu irmão e que eu não tinha que entrar na onda da minha avó. Com ele eu conseguia me afastar de tudo aquilo que me parecia sem solução. Eu vivia escondida de todos, pois eu não queria que minha avó soubesse. Com ele eu estava no céu e eu esquecia de tudo que estava à minha volta. Entre a minha avó e o meu irmão, a coisa só piorava. Mas eu não queria nem saber. Havia chegado a hora de pensar em mim. Eu comecei a ver que no fundo eles não se importavam comigo. Eu sustentando meu irmão, que andava cada dia mais agressivo, mais cabisbaixo. E eles não queriam nem saber onde eu estive o tempo que fiquei fora. O meu irmão e a minha avó brigavam e eu ficava chocada. Ela dizia que ele era um delinquente, um marginal, um drogado. Mas eu não fazia nada. Eu tinha que pensar em mim, eu tinha que correr atrás da minha felicidade. Eu estava cansada de ser a idiota. E eu pensava que naquele momento era hora de pensar em mim mesma. Eu achava que minha avó falava aquelas coisas pro Léo por causa da arrogância dela. Mas ela estava certa. Ele havia se tornado um viciado e já fazia tempo que ele havia se entregado ao vício. Eu não prestava atenção e, na verdade, eu não queria nem saber. Afinal, eu me sentia preterido o tempo todo. E ali, eu estava pagando na mesma moeda, vivendo a minha vida. O dinheiro que ele pegava da minha bolsa já não era mais o suficiente para que ele pudesse manter o vício. Enquanto meu irmão se acabava nas drogas, eu só pensava em mim mesma e eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Quando eu fiquei sabendo mesmo, foi através de uma briga que ele teve com a minha avó. Tudo começou porque ela havia dito que se ele não trouxesse o botijão de gás que ele roubou de casa para trocar por drogas, ela iria até a polícia. Ele começou a xingá-la e eu acabei entrando no meio. Quando eu vi a cara do meu irmão, eu reparei que na verdade eu não olhava para ele há meses. O Léo era outra pessoa, o semblante dele havia mudado, os olhos perdidos no horizonte. Ele estava realmente muito agressivo e mandava minha avó calar a boca. Certamente porque ela sabia muito mais do que eu e ele não queria que eu descobrisse nada. Eu estava cansada. Aqueles problemas não eram meus. Eu não podia mais viver a minha vida em função disso. Quer dizer que o meu irmão havia se tornado um viciado, enquanto eu ralava, ele gastando meu dinheiro por aí se divertindo. Não, eu estava cansada de ser humilhada. O Ney dizia que quando eu quisesse, nós poderíamos nos mudar de cidade e reconstruir a nossa vida bem longe deles. Eu decidi que essa era a hora e fui embora sem levar quase nada. Eu saí achando que isso seria a grande solução dos meus problemas. Mas eu estava enganada. O tempo acabou me mostrando isso, e através de muita dor e sofrimento. Eu engravidei, perdi o bebê, ele me traiu, me humilhou. Tudo aquilo que eu sempre acreditei era só uma superfície. Não foi fácil me desvencilhar, mas eu consegui me livrar desse homem e fui para o único lugar que eu ainda tinha, a casa da minha avó. Quando eu cheguei lá com uma mão na frente e a outra atrás, depois de ter virado as costas para tudo, eu me choquei com aquilo que eu me deparei. A casa estava horrível e o meu irmão estava num canto, parecendo um bicho. Eu mal reconheci o Léo quando vi. No tempo em que eu estive longe,
A minha avó morreu e o Léo se jogou no mundo das drogas. Dava pra ver que tudo isso havia afetado muito a saúde mental dele. Parece que aí sim a culpa pesou. E eu decidi mexer nas coisas da minha avó na esperança de achar algum dinheiro para custear o tratamento do meu irmão. E não havia dinheiro, mas eu acabei achando uma carta que revelou muitos detalhes do meu passado que eu não conhecia. A carta falava sobre o meu pai e eu descobri que ele se chamava Paulo Henrique. Acabei achando o telefone dele nas coisas da minha avó. Liguei sem saber o que falar. Uma voz sofrida atendeu. Acabei abrindo o jogo com ele, pois eu não tinha mais nada a perder. Pior que estava, não podia ficar. Eu falei com aquele desconhecido que era o meu pai e ele disse que sempre soube da nossa existência, mas optou por outra coisa. Eu estava arrasada e eu não queria conhecer aquele homem, mas eu pensei no meu irmão. Eu pensei que ele precisava encontrar o pai, quem sabe encarar o fato que aquele homem nunca nos quis e nunca se interessou por nós. Quando ele chegou em casa, eu o olhava e não vi um pai ali, o pai que eu imaginava quando eu era pequena. Era um farrapo humano, um homem maltratado, magro, deprimido. Quando ele viu meu irmão e disse que era o pai dele, eu fiquei olhando de longe. Eles tiveram uma longa conversa, beberam bem próximos. O meu irmão estava muito emocionado, mas isso foi mudando para outra percepção. O nosso pai era um alcoólatra, viciado em drogas, uma pessoa que havia destruído a sua própria vida. Um fracassado que escolheu ser um covarde do que encarar a vida. O meu irmão, dessa forma, tinha muita semelhança com aquele homem. Pai e filho, duas pessoas que estavam flertando com a morte. Muita coisa aconteceu desde então. O meu irmão está dando a volta por cima e acabou abandonando as drogas. Ele faz tratamento para dependência química e agora eu percebo o quanto somos parecidos. As nossas dores, as nossas saudades, todas iguais. Eu ainda não me perdoei por ter sido tão egoísta e ter abandonado tudo. Se eu tivesse sido menos egoísta, talvez eu ainda estivesse bem com o Ney. Eu poderia ter evitado muito sofrimento. E hoje eu percebo isso, mas não naquela época. Eu chorei muito depois que minha mãe morreu, mas uma coisa eu vi: a gente só se vive uma vez. O meu irmão se culpa muito e não quis mais nada com o nosso pai. Eu agi por impulso, mas a vida me mostrou pelo caminho da dor aquilo que eu poderia ter aprendido pelo amor.